Oi, oi, boa tarde. Bem-vindo, Alexandre, Jaque. Que alegria ter vocês por aqui. A Fabiana já chegou por aqui também. Estou esperando o pessoal ir entrando aqui. Então, hoje a gente convocou essas mulheres para trazer alguns questionamentos, né? E vamos abordar um tema bem complexo e ao mesmo tempo tão importante, que é a identidade feminina, né? A mulher e sua identidade. E eu convidei a Fabiana para a gente bater esse papo e trazer aí para vocês um pouquinho desse sistema feminino, como que ele funciona, né? Como que podemos melhorar nesse universo. Então, deixa eu ver se a Fabiana já está aqui. A gente aproveitar bem esse tempo aqui. Bem-vindas, Neide, Rosilene, bem-vindas. Chegou o convite aí, Fá? Chegou. Oi, Agora sim. ei, Dani, tudo bem? A câmera está virada. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Uma honra estar aqui com você. Vocês. Para quem não me conhece, né, meu nome é Daniela Araújo. Eu venho desenvolvendo um trabalho com autoconhecimento feminino, com desenvolvimento da mulher. E tenho buscado algumas parceiras, né, para a gente trazer simplicidade para esse universo, né, para que ele seja mais leve, para que ele seja mais simples e que essa vida seja fluida e dinâmica, assim, como tem que ser, né? E eu vou deixar a Fá se apresentar, falar o que ela faz, quem é ela, fica bem, pode ficar à vontade. Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Fabiana, assistente social, sou consteladora, sou mestre em Reiki, sou mãe, sou namorada, mulher, mil coisas. É uma honra estar aqui falando sobre qual o seu lugar no mundo, porque muitas de nós não sabemos ainda, mas ainda está em tempo, né, Dani? Ainda assim. Nunca é tarde. E é um prazer, assim, falar sobre esse tema. Eu tenho trabalhado muito no meu Instagram sobre o feminino, porque eu recentemente passei por um processo mesmo de me reconhecer a minha essência feminina como mulher. Então, espero que aproveitem bastante. Oh. Fá, eu gostaria de iniciar com a frase, né? Eu fiz um estudo sobre esse tema através de um livro, Sou Filho, Logo Existo, do José Roberto Marques, e ele traz uma frase que eu achei assim, pã, é isso, né? Ao falar de identidade, falamos na identificação do ser como único e também semelhante. Ao mesmo tempo que ela é simples, ela é bem profunda e às vezes até complexa, né? Falar de identidade, estamos falando da identificação do ser como único e também como semelhante. O que é isso aí nesse universo sistêmico da mulher? Então, a constelação sistêmica, eu não sei se todos já sabem, quem souber dar um joinha aqui para a gente, o universo sistêmico, né, na verdade, o movimento sistêmico, ele nos traz como um todo, não como uma parte.
apesar da nossa individualidade. Mas nós fazemos parte de um sistema e que a gente não pode descartar disso, né, Dani? A gente não pode Sim. descartar, porque a gente vem de uma linhagem de mulheres também. Nós somos um pouco da nossa mãe, um pouco da nossa avó, e aí vai. Por que que eu digo isso? Não sei se vocês já pararam para pensar, mas que nós já estivemos em algum momento lá no útero da nossa avó. Aí eu estou aprofundando, tá, Dani? Se tiver demais, você me fala. Por quê? Quando a nossa mãe estava no útero da nossa avó, o útero dela foi gerado ali. E as memórias das mulheres estão lá no útero. O útero é um órgão assim essencial para a mulher. Todas as memórias, todos os traumas estão ali no útero. Isso dá uma outra live. Então, eu vou só explicar superficialmente. Mas quem tiver dúvida, qualquer coisa, né, Dani, pode ir mandando as perguntas, né, e na medida do possível a gente vai esclarecendo. Então, a nossa mãe esteve ali no útero da nossa avó, e todos aqueles traumas, aquelas vivências, aquelas crenças que a nossa avó né, teve no momento da gestação da nossa mãe, a nossa mãe vai carregar no útero. E quando nós estamos no útero da nossa mãe, todas essas crenças, esses traumas, passam para a gente também. E aí vai. Bert Helling, que é o criador da constelação sistêmica, ele fala que quando uma mulher se cura, ela cura todas as gerações posteriores que vierem, exatamente pensando nisso, né? Então, é muito grandioso, assim, eu não peguei o nome desse livro, porque depois eu quero ler. Mando. Então, ele, né, traz muito esse contexto do universo sistêmico como um todo, né, de sermos pertencentes, na questão espiritualidade, autoconhecimento, né, descobrir aí a missão de vida, né, para que viemos aqui, e essa relação entre corpo, mente, alma, né, assim, para muitos. Então, como que isso como um todo, ele é como um fluxo, né? Que nada, que tudo que acontece, ele vai gerar, vai desencadear algo ou ele está vindo de algo. Então, entender essa complexidade do sistêmico traz um pouquinho de compreensão mesmo de vida, né? Assim, no sentido, por quê? Né? Por que que eu vim? Por que que eu faço isso? Ou para onde que eu quero ir? Então, construir esse caminho vem muito dessa percepção, né? De enxergar esse universo com todo. E todo o universo interligados, né? É interligado, né? Vivemos em uma teia, é isso mesmo, uma teia dinâmica. Então, entender se, eu acho que vocês usam muito a linguagem do emaranhado, né? Que é como se fosse uma teia mesmo. Uma teia, exatamente. Porque tudo está conectado, né, Dani? Tudo está conectado. Não existe nada desconectado. E nós somos energia. O universo é energia. Então, onde estamos é energia. Não tem como você desconectar. Então, eu até estava pensando aqui na hora que você estava falando, em uma frase, mas acabou que fugiu aqui. Mas depois que eu lembrar, eu vou colocar aqui para vocês. Sabe que tem muito, muito disso, assim, dessa conexão. E nós estamos conectados, por exemplo, com os nossos ancestrais. Não tem como a gente escolher não estar, porque nós viemos de um sistema e esse sistema está conectado. Então, às vezes, os padrões repetitivos que nós temos, as crenças, vêm de lá de trás, não vêm Eu somente ia fazer dali. essa pergunta, né? Como que isso impacta hoje na mulher com
com esse olhar para ela, assim, né? Para essa identidade, para se reconhecer. Que muitas das vezes nem se reconhecem, né, Dani? Porque vem trazendo padrões lá de trás e vem repetindo esses padrões. E às vezes ela nem sabe qual que é a identidade dela, o que que ela quer, o que ela veio para ser, qual o desejo dela. Ela vem simplesmente repetindo aquilo que a mãe fez, que a avó fez, as escolhas que a mãe fez, as mesmas escolhas que a avó fez. E aí vem para as outras gerações. É, eu gosto muito de citar exemplos para que as pessoas entendam melhor, Dani. Ontem mesmo eu fiz um atendimento de uma mulher casada há 60 anos com a mesma pessoa, e essa pessoa, ela nunca deixou ela sair de casa. Não deixava ela sair para trabalhar, não deixava ela sair para passear. Ela ficava presa dentro de casa. E aí eu perguntei para ela assim, mas você foi feliz assim? E ela me disse assim, sim, a minha mãe também foi assim, a minha avó também foi assim. E aí as pessoas vêm com essa repetição e acham que aquilo ali é a identidade dela, né? E na verdade não é uma identidade dela, ela não, né? Não é uma essência, às vezes não é nenhuma escolha dela. E esses padrões repetitivos, Dani, ele tem tanta força, os nossos ancestrais têm tanta força, que às vezes as pessoas não conseguem enxergar, né? Que ela está ali mesmo, numa repetição, e às vezes aquilo para ela é natural, e esse atendimento que eu fiz especificamente era uma coisa natural, porque foi isso que ela me respondeu quando eu perguntei se ela era feliz, né? Ah, sim, porque a minha mãe foi assim também, né? E, possivelmente aí a filha dela também vai repetir o mesmo padrão, e aí vai, sabe-se lá até quando, E aí a gente infelizmente. pensa, né, aquela questão. Eu estou vivendo eu, o que eu sou, ou realmente eu estou só indo nesse fluxo, só repetindo, né? E eu tenho uma coisa que eu acho assim, muito forte, eu ia falar engraçado, mas não é forte, é porque normalmente a mulher, quando ela olha para a mãe e ela identifica de certa forma esses traços e ela fala, e ao longo da vida ela começa a repetir: eu não vou ser assim, eu não sou assim. É, e criticar realmente aquele padrão, né, que a mãe cresceu e que vem desenvolvendo. E normalmente o que acontece, né, se essa mulher não vir e curar esse fluxo? Inconscientemente, ela vai caminhando para ser exatamente aquilo que a mãe que a avó era. Não é? Isso é. Exatamente. E ela não consegue fazer escolhas, né? Ela não consegue ser ela mesma. Ela passa a assumir a identidade do outro, né? Por mais que ela Tem fala que uma, não, né? Que ela busca caminhos diferentes, se sim, isso não tem uma, for. tem uma frase, Dani, que fala de Clarissa. Eu até separei ela aqui, mas eu ia falar ela no final. Mas já que você tocou nesse assunto, eu vou ler e quero que vocês que estão aqui reflitam sobre essa frase, porque eu acho que ela nos toca profundamente. Clarissa Pinkolas, não sei se todo mundo conhece, ela é uma psicanalista, ela escreveu um livro maravilhoso, Mulheres, né, que correm com os lobos, e ela fala assim, sermos nós mesmos, eu estou lendo, tá, gente, porque eu não sei de cor, não. Sermos nós mesmos faz com que acabemos excluídos pelos outros. No entanto, fazer o que os outros querem nos exila de nós mesmos. E é isso. Né?
Ela ia ser para o final, mas o universo conspirou aqui para que ela viesse agora, né, Dani? Por Pois algum é. motivo. Então, é só conceituando, né, aqueles princípios básicos dessa visão da mulher assim num sistema. Então, todo sistema é composto por partes, né, e somos, por isso, partes de algo. E todas as partes do sistema se relacionam entre si, né, indireta ou indiretamente. A Uhum. análise do sistema depende do ponto de vista de quem observa. Assim, a minha vida, eu vou observar esse sistema de uma forma, você de outra, né? E as outras mulheres que estão aqui também de uma outra forma. E um sistema está sempre vinculado ao tempo e espaço, né? Por isso que muitas vezes a gente foge muito do aqui e agora. Porque às vezes a gente, né, o corpo físico está aqui, mas talvez o nosso pensamento está lá no passado, nos erros que cometemos no passado, né? E ficamos ali por tanto tempo martirizando, ou mesmo, né, se sentindo arrependida e tudo, ou estamos muito ansiosos, quer olhar, né, com demasia para o futuro e viver lá, sem construí-lo agora, né? Então, assim, essa questão de tempo e espaço, elas precisam ser unidas nesse sentido, né? Que a mulher ela se perceba aqui e agora quem que eu sou, né? E assim, por mais que é um processo bem desafiador, mas hoje a gente tem tantas formas, né, de buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento e buscar trabalhar isso, né? Se é coisas do passado, o que eu preciso deixar lá, né? O que eu preciso fazer para deixar essas coisas lá no passado? E se é futuro, né? O que eu preciso tratar aqui e agora para que eu consiga permanecer aqui e agora, né? E Sim. tudo isso vem muito disso que a gente está trazendo, né? Dessas memórias que a gente está trazendo. Como é que é isso nesse sentido aí, né? Da mulher estar aqui presente? Uhum. A grande maioria não está aqui no presente, né, Dani? A realidade é essa. Até que ela se desperta, e aí, porque para essa construção do autoconhecimento, como você já disse, não é uma coisa fácil. Não é. E é um processo, não é um passe de mágica. Ah, nossa, que maravilha, amanhã eu vou estar 100%. Não é, é difícil, é doloroso, a gente chora, vale a pena, mas não é fácil. Então, eu acho que, assim, precisa também ter um despertar dessa mulher. Enquanto ela não se despertar para esse autoconhecimento, essa busca pelo autoconhecimento, não vai adiantar a gente falar nada, né? Então, por isso que a gente vive aqui, né? Fazendo live, fazendo os posts lá no Instagram, né, Dani? Para ver se aquilo ali desperta algo em alguém, né? E se despertar em um, já ficamos muito felizes. E, e isso não é fácil, eu sei, porque eu já passei por esse processo também. Não é à toa. Eu estou aqui, né? E gratidão por ter passado por esse processo, por ter despertado. E, mas eu acho que o primeiro passo é de despertar. Como é que Para foi que ela. esse despertar para você? Porque às vezes a gente fala muito despertar, né? E a pessoa não compreende muito. Ah, como é que eu percebo que eu preciso despertar? Como é que eu percebo que é um despertar? Na verdade, eu acho que todos nós precisamos despertar para algo. Sim. Nós não nascemos prontos, nós estamos em construção, nós não nascemos perfeitos, somos todos imperfeitos, e esse processo de construção é contínuo, né? Só que tem pessoas que passam pela vida e não conseguem enxergar. Por isso que a gente
hoje sabe que tem várias mulheres, como esse caso que eu acabei de contar, que vive 60 anos desta forma. E o processo de despertar, é, ele é muito pessoal. Eu, particularmente, eu passei por uma noite escura, assim, de sofrimento mesmo. E aí eu falei assim, gente, mas eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não nasci para sofrer. Na verdade, nenhum de nós nasceu para sofrer. Nascemos para ser felizes, né? A vida é maravilhosa, o mundo é maravilhoso. E eu falei, gente, mas eu preciso fazer algo. E aí eu comecei a buscar. A busca também é muito pessoal, né, Dani? Sim. Então, mas hoje existem muitas possibilidades. Tem as terapias complementares, tem N coisas. E aí eu me deparei com a constelação familiar. Numa madrugada que eu não conseguia dormir, e eu falei, opa, peraí, mas como que é isso aqui? A constelação familiar, ela traz muito do que você falou, né, do movimento sistêmico. E eu falei, gente, mas que coisa maravilhosa é essa? E aí fui. O meu intuito não era de ser terapeuta, eu fui buscar a constelação no sentido de fazer algo para mim. E aí eu fiz o curso, tenho umas amigas aqui, estão aqui, hein, Lívia, que fizeram uma formação comigo, na constelação. E eu sempre, tem 20 anos que eu sou assistente social e eu jamais me imaginaria em outra carreira. E aí eu despertei também para ser terapeuta, para levar para as mulheres e para todas as pessoas aquilo também que eu vivenciei, que eu passei, que foi uma jornada, foi um processo muito difícil, não foi fácil. E eu falei, por que não? Fui chamada de louca várias vezes, porque eu tinha acabado de passar no mestrado da UFMG, não sei se vocês conhecem, é uma faculdade renomada aqui de Belo Horizonte. Estou aqui em Belo Horizonte, um beijo para todo mundo de BH, de Januária. Então, eu fui chamada de louca, porque eu ia largar o mestrado na Federal para me dedicar à constelação. E essa era uma escolha minha. E eu falei assim, em outros tempos, Dani, eu tenho certeza que eu não iria fazer essa escolha. Eu iria ouvir o que as pessoas estavam me dizendo. Ah, não, não larga não, o que isso, é doida. Ninguém passa no mestrado na Federal. É por isso E que aí, tudo tem a hora certinha, né, de... exatamente. E aí foi aonde tudo começou, assim, a questão do meu feminino, fazer as minhas escolhas. A minha mãe foi uma que me chamou de louca, e porque para ela todo mundo tinha que formar, trabalhar, fazer mestrado, doutorado, né? Tal coisa. E eu falei assim, gente, eu quero ser feliz. Eu não quero um título de mestrado, de doutorado, PhD. E aí foi isso que eu fiz. Eu falei assim, olha, mãe, eu honro e agradeço tudo, 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 tudo que você fez. Você é a melhor mãe, mas eu vou te desobedecer. É claro que para me chegar neste passo, né, Dani, de quebrar padrões mesmo, que a gente vem trazendo lá de trás, porque isso era muito importante para minha família, um título, né, assim, uma graduação, uma pós, quanto maior, mais feliz elas ficavam. E aí foi muito difícil eu romper com isso. Mas quando eu comecei a atender, e aí eu comecei a contar para ela das maravilhas que acontecem na constelação, não sei se todos conhecem a constelação, porque a constelação também é um científico, não adianta a gente ficar aqui, né, falando. Então, quando ela viu, eu contei para ela as maravilhas que aconteceram em um atendimento, ela falou, olha, Fabiana, mas que isso é mesmo? Que maravilha, né? Eu mãe. E aí ela foi querer entender um pouco mais. E aí, a partir desse dia,
eu tive a bênção dela, de, como se ela estivesse me autorizando a ser terapeuta. E aí a minha agenda lotou, e eu não estava dando conta nem de atender mais. E eu falei assim, gente, olha a força dos nossos ancestrais, principalmente da nossa mãe. Porque a nossa mãe, lá na constelação de Bert Helling, ele diz que a mãe é a nossa, é responsável pela nossa carreira. Eu vou falar bem superficial aqui, porque eu não sei se todo mundo, né, entende sobre constelação. E que Podemos faz tratar um impulsionar. outro. Hã? Mas quem É o tiver quê? dúvida, pode mandar as perguntas. Também depois pode Olha, entrar lá em contato com a Faca, ela vai explicar sim, detalhadamente. dá várias lives aí, né, Dani? Então, e que o pai é responsável por nos impulsionar para a vida, né? A energia do masculino. E aí, desde então, eu tive sucesso, né? Enquanto terapeuta. E até então, antes da minha mãe fazer, me dar essa bênção, todos os meus atendimentos eram gratuitos, porque eu não conseguia cliente. Mas eu não desisti, eu continuei, persisti, porque era isso que eu queria. E ela falava: não, Fabiana, você tem que seguir a sua carreira, porque eu sou concursada. E ela, não. Aí eu falava com ela que eu ia largar, e ela falava que ia me internar. E aí foi assim, sabe? Mas era foi o que eu queria, não era seguir um padrão, né, que vem lá dos meus ancestrais, de que é importante ter uma formação, e quanto maior, né, melhor. Então foi assim. E nesse universo sistêmico, Fá, quando nos percebemos partes desse sistema, né, que eu acredito que é muito sobre esse despertar, entendemos que a sensação de solidão e isolamento é apenas a incompreensão do pertencimento ao sistema. Então, assim, são frases bem profundas, né? Assim, mas que é muito prático. Então, assim, enquanto não essa questão do despertar vem muito e da questão do propósito de vida, quando a gente entende essa questão desse pertencimento, né? Assim, a que é que eu pertenço? Né? E aceitar esse pertencimento como um todo mesmo, né? Assim, sair daquele indivíduo solo e vir na questão da individuação. Eu achei essa palavra assim, bem estranha, confesso que eu nem tinha ouvido ela e fui pesquisar. Individuação é um processo pelo qual uma parte do todo se torna progressivamente mais distinta e independente. É um aspecto único que torna a singularidade. É por isso que vem muito a questão de como é que eu encontro o meu propósito de vida, né? Vem muito desse momento desse despertar. Mas o que é esse despertar? É se encontrar como parte de algo, como parte de um todo, né? É esse pertencimento e o que é que você gera com esse pertencimento, né? É bem na questão, eu pertenço, me comprometo e deixo uma marca positiva no mundo. Então, assim, eu pertenço a algo. Então, eu me comprometi a fazer algo. Você se comprometeu né, a vir para terapia e ser terapeuta. E qual é a marca que você está deixando no mundo? Então, descobrir muito essa identidade, né, principalmente da mulher, vem nessa aceitação de pertencimento, né, e dessa conexão consigo e com o que acredita, né, e esse comprometimento com algo que é dessa crença, assim, de acreditar ser algo maior, né. Eu, particularmente, tenho muito ultimamente, né, que eu tô voltando muito assim para a mulher, principalmente para a mulher naquela fase ali dos 30 anos, que é muito decisivo na vida da mulher, e eu tô voltando muito nesse sentido, vem muito delas chegarem nessa idade, né, de 30 anos. Antigamente, a nossa mãe, por exemplo, com 30 anos, ela já tinha
toda uma vida, já era casada, tinha filhos, né? Dependendo do lugar, tinha uma profissão e tudo. E muitas vezes chegamos a esses 30 anos sem esses padrões, né, que são ditados, e muitas vezes nos sentimos, e aí? Né? Cheguei nos 30 e agora? E agora é assim, né? Não tem nada disso aqui que eu achei que seria, chegou tão rápido. E aí a gente vem muito condicionado no ter, né? Assim, quando eu tiver 30 anos, eu quero ter isso, quero ter aquilo, né? E a gente vai esquecendo o que eu quero ser, né? Como pessoa, como mulher, o que eu quero estar fazendo, o que é importante para mim, né? O que eu vou focar, né? Assim, descobrir esse propósito. E aí elas chegam nessa idade dos 30, né? Como ali a meia vida da mulher, onde ela é uma marca decisiva, né? Cheguei nos 30, agora eu tenho que ter alguma coisa, eu tenho que ter uma família, eu tenho que ter um emprego, eu tenho que ter, né? Eu tenho que ter alguma coisa. E aí elas se veem muito perdidas de si, né? Longe. Cadê? Cadê aquela mulher que eu imaginei e eu cheguei aqui e eu não encontrei? O que É, acontece aí? e que é uma mulher, né, Dani, que é construída pela cultura, né, dos padrões que a gente tem aí da sociedade. Porque se ela quiser ser uma mulher que não casou, que não teve filhos, ela pode ser e ela deve ser, né? A gente encontra muita mulher que se cobra o tempo todo, que se sente culpada, por exemplo, nossa, mas eu tenho 30 anos, não, mas eu ainda nem sou mãe. Nossa, não tem nem marido. Pelo amor de Deus, o que que eu faço? Eu preciso arrumar um marido, né? E assim, com coisa que a felicidade e tudo mais da vida dela, prosperidade, enfim, né, tá ligado a uma outra pessoa ou em ser mãe. E eu não vou nem entrar nessa questão de ser mãe, porque senão vai dar uma outra live do romantizar em ser mãe, né? Porque nós somos mães, nós sabemos que não é tão fácil assim, mas que é uma exigência da sociedade, né? Então, aí você tem um filho, aí a sociedade vem, ué, mas você só tem um? Ah, não. Um é muito pouco. Não, o menino vai ficar sozinho. Ah, não, você tem que ter outro, né? E aí vem o tempo inteiro te ditando o que que você tem que ter, o que que você tem que fazer, né? E aí, será que eu quero ser mãe? Será que eu quero ser mãe de um? Será que eu quero ser mãe de dois? Enfim, ou não ser mãe de nenhum, né? E aí, exatamente isso. Eu acho que isso está muito. Ainda precisa um longo trabalho para desconstruir tudo isso. E cai exatamente naquela frase que eu li, né? Que nós temos que ser nós mesmos. Independente do que o outro pensa, do que o outro acha, porque nós sendo nós mesmos ou não, É... Ixi, travou. Nossa, você deu uma travada. Eu é, venho muito entendendo que autoconhecimento é sobre tomar decisões. Então, se eu decido, né, vamos seguir nesse exemplo aí, se eu decido ser uma mulher que aos 30 anos eu quero focar na minha carreira ou no meu estudo, que eu me aceite, né, assim, e que eu vou ser feliz assim. E se eu sou uma mulher que aos 30 anos eu quero casar e quero ter uma família, que também eu me aceite e queira sim, pertencer a isso. Então, assim, eu vejo muito que, né, principalmente nessa faixa etária, assim, a gente, eu vejo, né, pelas pesquisas, pelos estudos que eu venho fazendo, que muitas são bem-sucedidas profissionalmente, mas se sentem totalmente vazias e querendo ter esse outro lado, né? Eu também quero ter a minha família, eu quero focar na minha carreira, mas eu também quero ter isso, ou eu quero ter uma família, mas eu também quero focar na minha carreira.
E aí ela se sente, ela chega num momento que ela tá exausta, né, por não conseguir levar da forma como ela gostaria, né? Não é nem assim, da melhor forma. Talvez ela tá dando o melhor ali na sua carreira, no seu lar e tudo. E para ela não é o suficiente, né? É assim, aí ela começa a se cobrar. Mas e aí, né? Ah, a mãe, eu trabalho fora e a culpa por eu não ficar com meu filho, por eu não ter tempo com ele. Ou talvez, eu fico em casa e começo a me cobrar, porque eu tenho que, né, ajudar no orçamento familiar, eu tenho que. Então, assim, é sempre uma cobrança. E acredito muito na questão de escolhas inconscientes. Então, assim, quando a gente escolhe inconscientemente, quando chega lá nos questionamentos, né, a gente não sabe por que eu escolhi isso. E aí começa, né, os greens, como diz a Brené, são as vozinhas. Mas, né, você tá deixando seu filho, vai trabalhar, você não tá indo trabalhar, e fica aqui, te incomodando, te importunando, e aí você se sente cada vez, tipo assim, eu tô aqui, mas eu queria estar lá. Uhum. Essa sensação, né, de que nunca está no lugar certo, de nunca estar no lugar, nunca se sentir pertencente ao lugar que está, né? Uhum. Como é que você trabalha nesse sentido, né, de eu fazer as escolhas de forma inconsciente e eu não saber, né, por quê, o que que me levou a escolher e ter essa clareza para não se culpar tanto e pertencer, e se sentir pertencente. Não, se eu escolhi isso, eu quero estar aqui, pronto, eu não preciso ficar me dando, me querendo, aqui, igual a Bruna colocou. A mulher dos 30 de hoje é livre, mas os questionamentos da sociedade ainda aprisionam. Ou seja, né, se com essa idade, por exemplo, eu escolhi, não, quero só estudar e focar na minha carreira, aí fica, e vai arrumar um namorado quando, e vai casar quando, e vai ter filho quando, né? E ela se sente culpada realmente por não estar seguindo esse protocolo. É. E é assim que acontece mesmo, né, Dani? E aí eu acho que a gente volta lá um pouco do que a gente falou, do autoconhecimento, porque sem o autoconhecimento é quase que impossível a mulher fazer escolhas conscientes. Por que que eu digo isso? Hoje existem estudos de que as nossas escolhas são 95% do nosso inconsciente. Por isso a gente volta lá no despertar para buscar a ser o que você veio para ser, o que você quer ser. E sem esse autoconhecimento é muito difícil. Eu vejo sim, muito difícil. Né? Até eu ser uma buscadora, eu vivia a vida da minha família, da minha mãe, da minha avó, o que elas queriam, né? A minha mãe queria que eu fizesse um determinado curso, eu ia lá e fazia para agradar, e achava que tinha que ser assim. E aí, até que o dia que eu, nessa busca do autoconhecimento, que ela é eterna, ela não para, Sim. eu tive coragem de falar assim, não, eu não vou fazer do jeito que vocês querem, eu vou fazer do jeito que eu quero. Mas, né, Dani, isso envolve N coisas. E aí, a gente vive a nossa vida inteira, como aquele exemplo que eu citei inicialmente, né, da mulher que vive aprisionada, com certeza a escolha dela de viver dessa forma não é uma escolha consciente, né? Então, não é um processo fácil mesmo. E eu acho que a gente está aqui para exatamente essas reflexões. O que que É a porque gente vê? decidir sempre. Né, esses dias eu até postei, né, sobre tomar decisão. Decidir é sempre deixar algo para que outra coisa aconteça. Então, assim, às vezes Sim, a gente apega tanto no que a gente tem que deixar que até né, perde até aquela graça do que tá por vir, é, né? E mas esse apego.
de desfazer de coisas que precisamos, nos impede muito de avançar. Sim. Mas a vida é isso. É o respirar. A gente pega o ar e a gente solta o ar. A gente não entende. Isso, isso é a vida. São Verdade. ciclos. Nós, mulheres, principalmente, somos movidas aos ciclos. Né? Então, se a gente for aprofundar num estudo do feminino, do sagrado feminino, por exemplo, que nós somos comparadas à lua, as fases da lua, né? São psíquicas, né? Fala. Exatamente. E a vida é isso, são ciclos. E que a gente tem que aprender a pegar, a desapegar, deixar ir, e esse deixar ir nos esvazia para que a gente possa receber mais. Porque às vezes a gente está tão preenchido de tanta coisa, e que nem é nossa na maioria das vezes, né? Que não cabe mais. Chega um novo e não cabe mais. Então, o que a gente tem que aprender a deixar ir. Ah, isso foi importante. Ah, que bom. Eu absorvi o que eu precisava aqui e agora eu deixo ir. Agora que venha mais coisas. Porque senão a gente vai ficar numa eterna repetição, né, Dani? Repetição sempre mais do mesmo. E E isso, aí a vai Márcia ficando aquele. colocou. Oh, essa culpa pega demais. Eu entendo o sentido pega demais, como acho que trava demais, né? Assim, Sim, mais importante é uma escolha consciente, pois só escolher pouco, o autoconhecimento é que dá a segurança de escolher e dar conta disso. O que acha? Se conhecer, na verdade, é saber quando você sabe o que é que você quer, né? O que é importante para você, do que você não abre mão e do que é, né? Do que são seus valores. Se isso aqui vai inflamar um valor que eu tenho muito forte, então é algo que eu tenho que deixar para lá, porque vai me trazer alguma insatisfação. Então, talvez, se eu prezo muito por liberdade, né, por ser uma mulher livre, gostar de viajar sozinha e tudo, de repente eu arrumar um relacionamento que seja pegajoso demais, vai inflamar esse meu valor da liberdade. E isso vai me sim, trazer sofrimento, né? Então, é realmente se conhecer. Se eu tenho esse valor, eu vou buscar alguém que vai entender e respeitar esse valor que eu tenho. Ou se eu, o que é certo e errado, né? É uma questão que é bem peculiar, assim. O que é certo para mim e às vezes é errado para você, né? Tem muito a ver com os valores. Então, se você conhece o seu valor, você sabe, isso para mim é errado. Se eu fizer isso, eu vou me sentir culpada, eu vou ficar remoendo, eu vou ficar assim, e isso vai me causar sofrimento. uhum, E aí, se conhecer, traz essa liberdade de poder escolher, sem precisar explicar o porquê que você está fazendo aquela escolha, né? E você falou, não, eu tomei essa decisão, eu não quero seguir essa área acadêmica, eu quero seguir essa outra área, porque o meu valor é felicidade. Qual dos dois vai me trazer felicidade, né? Pelo que eu conheço como felicidade. exatamente. Porque cada um tem um ponto de vista, cada um tem um olhar sobre a mesma coisa, né, Dani? Então, às vezes, o que é legal para você não é para mim. Por isso, eu costumo dizer que, na verdade, a gente não pode considerar que existe o certo e o errado, né? Porque nada é certo e nada é errado. Depende do ponto de vista de cada um, né? Depende Às do seu vezes, momento, da sua fase, da sua. exatamente. Às vezes, essa mulher que eu citei o exemplo, que está lá 60 anos trancafiada, às vezes, realmente, para ela, isso é felicidade. Não sei. Para mim, não seria. Mas às vezes para ela é, né? Então por Sim. isso que e aí às vezes a gente começa a julgar demais, né, Dani? Principalmente agora, por exemplo, que está em alta aí os casos de feminicídio. E aí a gente fala assim, nossa, mas então essa mulher ela queria realmente isso, porque se ela aceitou isso, mas às vezes a escolha dela é inconsciente. Aí eu vou voltar lá no que você falou.
às vezes ela não tem nem forças para sair daquilo ali, né? E Ela às acha que vezes aquilo porque ali é o certo para ela. exatamente. E ou porque ela já traz lá né, na linhagem dela, lá da família dela, como se ela tivesse que suportar e submeter a tudo e qualquer coisa em nome de uma relação. Né? Então, por isso que a gente vê hoje tantos casos de mulheres que optam pelo marido e não pelo filho, né? Então, assim, e a gente não tem um olhar de julgamento, porque ali por trás tem muita coisa envolvida, muita coisa que a gente nem imagina, E né? entender Então, isso também nos traz a compreensão também, principalmente nós mulheres, né? Assim, temos aquele olhar muito crítico conosco, não assim, comigo e com a outra mulher também, né? De julgar aquela atitude, aquela vida que ela tem, aquele relacionamento até que ela leva, né? E talvez sim, é isso, né? É até o próximo tópico aqui, ó. Para solucionar, é preciso olhar o todo, o contexto e as relações estabelecidas, né? E é isso. Cada um vai ter um contexto e um tipo de relação que nós, como mulheres, trazemos até lá do útero da nossa mãe, né? E como sim, que isso impacta hoje aqui nas nossas decisões, naquilo que nós aceitamos ou não. muito. E quando falam da culpa, e voltando um pouquinho ao que você falou, que é como se a mulher tivesse que ser a Mulher Maravilha, que ela tivesse que dar conta de tudo, né? Você falou isso e acabou que eu não respondi, mas ela tem que dar conta da casa, ela tem que dar conta do filho, ela tem que dar conta de trabalhar fora, porque se ela abrir mão de alguma coisa, ela se sente culpada, né? E assim, ela não tem que ser essa Mulher Maravilha. E aí eu demorei muito para descobrir isso, muito. Até pouco tempo atrás eu achava que eu tinha que ser essa Mulher Maravilha, que eu tinha que dar conta de casa, de menino, de marido, de trabalhar fora, de fazer atendimento. E aí eu me sentia culpada, Dani, quando eu parava um tempo para mim e falava assim, gente, mas eu podia estar fazendo isso, 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 isso. E aí eu sentia essa culpa. E às vezes o meu marido chegava em casa, aí eu escutava o barulho do carro dele, aí eu fingia que estava fazendo alguma coisa, porque eu imaginava que ele não podia me ver parada sem fazer nada. Você vê. Olha, que loucura, né? Que loucura. Essa questão da culpa é muito séria. E que a gente não tem que dar conta mesmo de tudo, porque nós temos que também cuidar de nós. Cuidar de nós. A nossa energia feminina, né? Então, é isso, assim. Aí por isso que eu falei lá de romantizar a questão da maternidade, que a gente sabe, quem é mãe sabe que isso não é fácil, conciliar carreira com maternidade, com casa, né? Não é fácil. Mas que aí a gente volta lá de novo. Para mim chegar nesse patamar de achar que eu cuidar de mim não eu não me sentir culpada, foi lá na minha busca pelo autoconhecimento, quase que diário, né, gente? É praticamente que diário. E hoje a É gente tem muitas justamente, eu acho que ferramentas. essa falta da integração ao sistema da mulher, né? De se sentir mulher e de, às vezes, né, se colocar como vulnerável, é, não é frágil no sentido de ser fraca, mas frágil no sentido de ser mais perceptiva, de ser mais detalhista, de ser mais energética, né? Assim, muito dessa energia, né? A fase da mulher cíclica, ela vem muito trazendo essas energias, né? E como isso, se a gente não entende esse processo, a gente fica lutando contra ele, vem aquelas dores, né? E aí a gente se sente
parece que tudo não dá certo, parece que eu não estou em lugar nenhum, né? Parece que nada tem sentido. E aí Uhum. você se sente perdido. O que é se sentir perdido? É se sentir desconexo de um todo, né? É se sentir desconexo desse sistema. Então, por isso que o propósito ele vem muito da conexão com esse pertencimento, né? De se sentir pertencente a algo, a Sim. alguém, a um sistema. E realmente é um processo, né? A Márcia colocou aqui a verdade, como sair dessa. Às vezes precisamos de ajuda. E precisamos mesmo, assim como eu precisei, como a Fá precisou. É, ainda bem que tem essa ajuda, né? Hoje, assim, muito mais Uhum. acessível. Então, assim, se a gente entende o caminho, e começa a desbravar ele, é bem mais fácil. Talvez uma ajuda mesmo, né, assim, profissional, facilita muito esse processo também. Então, assim, e vai muito dessa percepção, né, como a Fabiana falou no início. O autoconhecimento, ele vem muito do individual, né, de você se identificar com o caminho que você quer seguir, né? Se seja fazer uma terapia, que seja fazer um curso, que seja começar uma leitura de um livro, que seja, né? Não sei. Você vai encontrar esse sentido, mas realmente você precisa parar, né? E olhar, Sim. reconhecer. Eu preciso de ajuda, eu dou conta sozinha, né? Fazer esse reconhecimento é o primeiro passo, porque, igual a Fá falou, não adianta a gente chegar aqui e falar, ó, oh, é isso e isso, vai trazer esses benefícios para minha vida, trouxe para minha vida, sendo que às vezes para a pessoa não faz sentido nenhum. Então é muito do momento, é muito de você realmente observar, né? Qual é o caminho que eu quero seguir. Hoje existe muitas possibilidades, então assim, começa olhando para si e identificando, né? Quais são as dores? O que é que eu trago aqui que não tá legal? Que não tá do jeito que eu gostaria, né? Eu brinco muito com a mulher dos 30. Eu cheguei nos 30 e agora? Não tá, eu não sou aquela mulher, né, empoderada, tipo assim, que tem uma carreira top, que tem uma família top, que tem aquelas coisas assim que eu imaginei quando eu tinha 20 anos. E agora? Né? É muito, muito desse olhar para si e ver o que é que não está legal, o que é que eu gostaria de mudar, né? E aí, um profissional ele vai te ajudar a ressignificar tudo isso, né? Que seja lá, seja os padrões familiares que você está repetindo, que seja esses bloqueios que você está trazendo, que seja muito assim, né, no sentido, né, de repetir aquilo que eu ouvi, eu acreditei que eu era aquilo que eu ouvi, né? Eu tinha que fazer tal curso, eu tinha que ser de tal profissão, e eu vou seguindo esse padrão sem questionar, será que eu quero isso? Isso vai me trazer Uhum. felicidade, né? Vai me trazer bem-estar? Ou às vezes, né, naquela questão das escolhas. É escolher, o que é se conhecer? É escolher e se sentir em paz com sua escolha, né? Isso. Sem se cobrar, né? Eu deixei de fazer isso É, sem dar explicações no sentido de que eu escolhi isso, mas eu preciso me explicar para o mundo por que, que eu não escolhi aquilo, né? Parece que eu tenho a obrigação de dar uma satisfação, assim, para ser quem eu quero ser. uhum. Exatamente. Isso é muito interessante, né, Dani? Porque a maioria dos atendimentos das mulheres que chegam, elas não sabem nem quem elas são, né? Elas não sabem o que elas vieram para fazer, e fazer aqui, né, nessa vida. Muitas sobrevivem ao invés de viver, que existe uma diferença muito grande entre sobreviver e viver. E aí, muitas mulheres infelizes e esse despertar do feminino foi muito engraçado porque eu também vivenciei uma outra questão de uma crença. No início desse ano, eu fui convidada para ser modelo fotográfico. Eu falei assim,
Que isso, gente? Eu, no auge dos meus 46 anos, modelo fotográfico. Que isso? Que absurdo. Ó, com tanta menina nova. Olha o que a gente carrega de crenças, né, na nossa cabeça. Eu falei assim, imagina se eu vou aceitar um convite desse, né? E assim, e aí eu comecei, nesse mesmo tempo, eu estava num período assim, eu parei os meus atendimentos, eu estava num momento de reconexão comigo mesma. E aí, eu comecei a ter uma hemorragia, porque eu não vou aceitar. E aí eu comecei a me reconectar, e eu falei assim, gente, mas por que não? E eu amo tirar foto. Eu falei assim, gente, essa é uma oportunidade, né, que eu tenho. E aí eu resolvi, eu falei assim, não, eu liguei e falei assim, não, eu quero voltar atrás, eu vou aceitar. E assim, foi um sucesso o ensaio fotográfico, sabe, assim. E aí eu fiquei, é como se fosse um divisor de águas, quando eu me vi naquelas fotos. Porque então, até então, eu não reconhecia quem era a Fabiana, a beleza que ela trazia, sabe, assim, e eu chorava, eu entrei em prantos quando eu vi as fotos. Será que E sou aí eu eu falei mesmo? assim, olha, né, da gente desacreditar se somos nós, se nós temos esse potencial, essa capacidade, né, igual a Márcia está falando aí, ó, muitas mulheres sentem vazio existencial, é isso mesmo. E elas não acham que elas são capazes, que elas têm uma força enorme, e a mulher tem uma força enorme. E assim, e aí olha, isso trabalhou tanto com a minha autoestima que agora eu me acho linda, maravilhosa. E Com até razão. então, eu falava assim, gente, mas eu? Não, eu não. Eu não sou linda, maravilhosa. E aí agora eu me acho, sabe? Toda foto que eu tiro, eu me acho linda, maravilhosa. Eu me olho no espelho, nossa, hoje eu tô linda. Sabe, assim, então, isso é muito importante, a gente se reconhecer e reconhecer essa beleza e a gente ter esse respeito também pelo nosso corpo, pelo que a gente quer ser e não pelo que os outros querem que a gente seja, né? Então, eu ouvi várias coisas. Não, mas você já é velha, você vai fazer foto? Nossa, mas você está acima do peso, você vai fazer foto? Modelo? Mas modelo tem que ser magérrima. E eu sou baixinha, né? Eu tenho 1,5 m. Mas tem que ser alta. Olha, né? Então, assim, são muitas coisas que a gente Querendo te vem, encaixar naquele padrão, né? né, imposto pela sociedade, né? Assim, é Gente, a muito... hora voou. Meu Deus. Já passou outra horário. Ai, muito bom, né? E percebemos que tem tantos assuntos, né? Que se a gente for estendendo, vai dar 10 Dá lives várias aqui só lives, né? do que a gente falou hoje. E, né, eu quero deixar um convite, vou fazer uma aula só para mulheres, um encontro com essas mulheres, para a gente falar um pouco sobre essa parte dos 30 ali, entre 27 e 35 anos, que geralmente vivemos uma crise, né? Assim, aquela crise dos 30, geralmente entre essa idade. E eu vou fazer um encontro para a gente falar sobre isso. Vou trazer os pilares, né, que geram essa conexão para que essa mulher se torne, né, autoconfiante, dona dos seus ideais. E vai ser dia 7 às 7 da noite. E eu vou postando aí, só entrar lá no grupo para fazer inscrição. Fá, eu quero te agradecer. Nossa, que papo bom. E quantos Ai, insights, né? Ele vai falando, a e gente vai tanta coisa. pensando E assim tanta nas coisa para falar, né, Dani, que a gente até se perde, assim, porque é muita coisa realmente, né? não dá para aprofundar tanto. Exatamente. E, na verdade, eu já tinha lido uma frase aqui da Clarissa Pinkolas, e que eu ia deixar para o final, e acabou que, né, Pode trazer para a conspirou gente. conspirou para que eu lesse ela antes,
Mas eu encontrei aqui uma outra frase de Bert Hellinger, que é o criador da constelação sistêmica, e aí eu queria finalizar assim com ela, sabe? Ele nos diz o seguinte, que o maior medo que temos é machucar a outra pessoa. Então, imagina o que é desrespeitar o seu feminino e o que esse desrespeitar tem feito em todos nós. Então, fica Tudo a aí ver, né? a reflexão para todos nós, né? É reconhecer essa mulher como feminina mesmo, como essa força, né, que a gente tem em cada uma de nós, como você trouxe. E aceitar, eu sou mulher, e é bom, e é único, e é belo ser mulher, né? O que, que tem de bom de ser mulher? Tem muita coisa de bom. Então a gente precisa se conectar a essas coisas boas e entendendo para que a gente se sinta pertencente a esse sistema feminino, né? Esse feminino sistêmico, né? Que é pertencente, que eu estou aqui para algo. E o que é que eu quero deixar aqui, né? Então, que vocês levem isso, assim, quem sou eu? O que é que eu vim fazer aqui, né? E o que é que eu quero deixar aqui? E levem isso mesmo assim a sério, né? Eu vim fazer o quê? Então, assim, focar nisso que você vai fazer aqui. Então, se ainda não descobriu, a hora tá aí. Então, posta muito conteúdo sobre isso. Eu também posto nas redes sociais. Então, assim, continua acompanhando, quem estiver seguindo, segue aí, né? E interage lá, faça perguntas, dê sugestões, né, de temas para trazer. E quem ficou interessado, quiser conversar mais com a Fabiana a respeito disso, pode chamar lá no Instagram, né, Fá? Sim, claro. Deixa aí seu Fiquem à arroba. vontade. Já tem Oi? aqui em cima tem. Tem, né? E Fiquem à eu quero vontade. agradecer. Agradecer a vocês que participaram. E se tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente aí no direct, que a gente traz aí, se for possível, até marca um outro momento para responder. É, E eu vou deixar com vocês assim: se conhecer é uma escolha por liberdade. Então, busque essa liberdade. Ela está aqui dentro e está aí para você acessar. uhum. E eu quero finalizar perguntando para todos que estão aqui, qual que é a sua essência? Você já sabe? Gratidão, viu, Dani? Muita honra estar aqui com vocês. Estou à disposição, qualquer dúvida, pode me perguntar. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo, tá? É assim, Márcia colocou forte, Joyce, parabéns, live maravilhosa. Obrigada, meninas, e continue aí, estamos aqui na rede. E fica à vontade mesmo para mandar pergunta, para interagir. Às vezes o pessoal fica meio com vergonha de perguntar aqui, né? Pode mandar um direct lá para a Fá, pode me mandar um direct, a gente está à disposição. Obrigada, obrigada, Fá. Obrigada. Beijos. Tchau.